Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Eu quero orar mais uma vez com você. Nós estamos entrando no mês de fevereiro, onde o tema do mês é despertando do ateísmo cristão. E talvez você me pergunte assim, né? Existe cristão ateu? E talvez a gente precisaria tentar definir um pouquinho o ateu, né? Porque o ateu, na verdade, ele é alguém. É até engraçado falar sobre ateísmo, porque o ateu é aquele que afirma que Deus não existe, correto? Só que tem um problema aí. Por que eu tenho que afirmar que alguém não existe com tanta veemência se de fato eu não acredito nele? É a mesma coisa que eu dizer que eu não acredito no Papai Noel. Se eu não acredito, eu não preciso ficar dizendo que eu não acredito nele. Eu simplesmente não creio. Para mim não existem elementos que me façam acreditar que ele existe. Agora, quando eu fico afirmando categoricamente que Deus não existe, porque Deus não existe, existem muitas pessoas, e na sua maioria, quando se convertem, ateus confessos que depois vêm para a fé, eles chegam a dar esses relatos, que na verdade eles tinham problemas seríssimos na relação com Deus, decepções que viveram no passado, familiares que se diziam crentes em Deus e decepcionaram a todos. E aí eles passam então, com alguma certa amargura ou raiva, a afirmar categoricamente a não existência de Deus, porque eles não podem aceitar um Deus que supostamente teria permitido ou feito situação X, Y ou Z. É engraçado falar sobre isso, porque as mazelas da sociedade, o mal da humanidade, não é culpa de Deus, é responsabilidade do ser humano. Mas ainda assim alguns insistem em tentar tornar Deus culpado das suas situações. Deus, ele não é culpado, por mais que conhece todas as coisas e inclusive as permite, mas não significa que ele tem responsabilidade sobre tais. Quem faz, toma as decisões e segue em determinados caminhos, somos nós. E falar sobre o ateísmo cristão é importante, porque o cristão ateu é aquele que professa uma fé que não consegue de fato colocar em prática. Nós chamaríamos, talvez com um nome mais educado, de cristãos ou evangélicos nominais. Quem veio do catolicismo, como a minha família, nós éramos católicos nominais. Eu lembro muito bem, meus pais eram católicos extremamente fervorosos. Toda missa de sétimo dia, batizado e casamento, eles estavam lá na igreja, lá, pode ter certeza. Não perdiam um. Agora eu não me lembro da minha infância, do resto, porque nunca teve. Mas eram católicos apostólicos romanos, idolatrados, salve, salve, amém, e salve a tudo que puder salvar. Mas ia no máximo 3, 4 vezes por ano na igreja. Eu estou contando a história da minha família, meu pai e minha mãe estão aqui. Então eu estou falando da história da minha família. Não se ofenda se você talvez até fosse mais fervoroso, ou se você tivesse outra prática. Eu estou contando da nossa, que só é talvez a realidade de 70% ou 80% dos católicos no Brasil. São extremamente nominais. Vão às missas apenas para cumprir regra ou para pagar a dívida com Deus. Eu vou lá, fiz a obrigação com Deus, dei uma passadinha lá, Deus dá umas zeradas aí nos meus pecados e depois eu sigo em frente. Aí você está dizendo, pastor, que tolice falar isso dentro de uma igreja evangélica. Pois bem, eu tenho chegado à conclusão no passar dos anos, não só eu, como muitos outros pastores e escritores, inclusive durante esse mês todo nós vamos trabalhar, como eu tenho dito, um livro que chama Cristão Ateu, do pastor Craig Groeschel, da editora Vida, e ele fala sobre a sua experiência de ateísmo cristão, como pastor, seminarista, como jovem cristão. Ele conta toda a sua história e mostra como é mais fácil do que nós pensamos sermos cristãos ateus, porque o ateísmo cristão
ele bate em várias áreas. Eu não vou abordar todas elas hoje. Durante os próximos domingos, são 4 ministrações. Não dá para falar do livro inteiro, mas pelo menos, em suma, separamos algumas mensagens, alguns capítulos desse livro, que certamente vão falar ao seu coração. Não vendo esse livro, não ganho comissão com ele, não tenho nada com isso, mas eu o possuo, já li, gostei demais, fez muito bem para mim, me fez ser mais livre hoje. Então hoje eu não me sinto culpado mais se eu tiver com um sapatênis, uma calça jeans e uma camiseta aqui na frente. Há alguns anos atrás talvez eu teria que estar igual o pastor Paulo, como estava ontem. Ele foi num lugar, estava muito chiquetoso, camisa, gravata, calça social, sapato, ele estava ali lindão. Não tenho problema com quem acha importante isso. A questão é que eu era escravo disso e achava que isso era importante, que isso definia a minha fé e a minha conduta pastoral. E eu aprendi que o que define a minha conduta pastoral são as minhas ações e o que eu sou no dia a dia, inclusive fora da igreja. Então hoje eu sou liberto disso, graças a Deus, eu não tenho problema. Se você acha que isso é um problema seu. Um dia Jesus vai te libertar, eu sou livre disso. E não quero mais voltar a ser escravo de uma coisa que me tornava alguém que se achava melhor do que os outros, porque eu estava possivelmente numa condição melhor. E isso era uma idiotice muito grande. A minha espiritualidade e a sua não são definidos pelo nosso estereótipo. Ela é definida pelo nosso coração. Porque Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, a sua espiritualidade não é medida pela roupa que você veste. Ok, não se vista, minha irmã, também como uma prostituta. Meu irmão, não se vista também como alguém que vem para fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que você tem que ser moderado, obviamente. Então, com isso eu não estou fazendo da libertinagem aqui algo total. Eu acho que você pode se vestir como você vai ao seu trabalho, você vai ao banco, você vai na casa de alguém visitar, você vai à casa do teu pai, e não é com a melhor roupa que você define como você vai, é com o melhor coração. Porque eu já cansei de ver gente muito bem vestida e por dentro estar podre, e isso não vem do coração de Deus para nós. Nós precisamos entender de fato o que Deus espera. E o ateísmo cristão vem nesse mês de fevereiro exatamente para nos trazer essa luz. Quem nós podemos ser, quem nós podemos nos tornar em Cristo, a partir de uma perspectiva bíblica muito clara, e como nós podemos prosseguir no crescimento da nossa fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João 14, versículos 6 e 7. Normalmente a gente está acostumado a falar do 6, né? Mas o 7 tem que andar com o 6, porque senão o 6 perde o sentido pleno da palavra dele. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E por que que eu estou usando esse texto como base para a nossa mensagem? Se vocês olharem um pouquinho antes, alguns versículos antes, Jesus está falando do que ele estava indo preparar. Estou indo preparar lugar para vocês, mas eu vou e venho buscar vocês. E aí então agora num determinado momento Tomé fala assim, Senhor, no versículo 5, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí Jesus faz essa declaração. Na sequência, Filipe diz algo inusitado: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E aí depois Jesus começa a transcorrer uma conversa e diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. Parece que vocês estão tendo alguma dificuldade. Eu estou aqui o tempo todo com vocês e vocês estão me pedindo para conhecer o Pai. O que está acontecendo? E aí a gente foca novamente então nos versículos 6 e 7, onde Jesus diz que se nós realmente conhecemos Jesus, então também nós conhecemos o seu Pai. E se conhecemos o Pai, temos essa revelação através do Espírito Santo, então nós temos a possibilidade de viver uma vida cristã autêntica, genuína e não apenas nominal.
Ou seja, frequentar a igreja passa a ser uma opção inaceitável para qualquer um de nós. A partir do momento que eu conheço verdadeiramente a Deus, ser apenas um frequentador de cultos se torna, não na perspectiva do pastor Rubinho, mas na ótica de Deus, uma opção inaceitável para qualquer cristão que o conhece. E vocês vão entender isso que eu estou dizendo. O tema da mensagem dessa manhã: quando você crê em Deus, mas de fato não o conhece. Se você sair na rua agora, pelos pontos de ônibus, pelas regiões aqui da cidade, e você perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? O que as pessoas vão dizer? Acredito em Deus. Você se considera uma pessoa religiosa? Aí talvez a pessoa pode ou não dizer: olha, me considero, vou à igreja todo santo domingo. Você se considera um cristão fervoroso, obediente à palavra de Deus? Como diria Carlitos Teves, escola pergunta, porque aí já vai começando a dificultar um pouco o processo. Você se considera um discípulo de Jesus? Aí a pessoa vai dizer assim: calma, vamos por partes. E aí é chegando exatamente nesse ponto de confronto ou de conflito que a gente precisa avaliar em que nível nós nos encontramos quando professamos a nossa fé. Porque você pode crer em Deus e ao mesmo tempo não conhecê-lo. Vou dar um exemplo. Você acredita que o Neymar é um dos melhores jogadores de futebol do mundo? Quem acredita que ele seja um dos? Eu não estou afirmando categoricamente. Além de mim, tem alguém aqui? Tudo bem que você não é santista, gente. Aqui agora misturou. O cara é bom. Sei que você não está querendo levantar a mão. Ah, pastor, eu sou espiritual, eu não vejo futebol. Tá, mas você fica preso na novela a semana inteira, hipócrita, né? Fica lá naqueles filmão. Então é a mesma coisa, tá? No fim das contas é tudo igual, tá lá, saindo da tela. Então, tudo bem, talvez você ache que o Pelé, então, vamos falar do Pelé para a velha guarda. Quem acha que o Pelé é ou foi um dos melhores jogadores da história da humanidade de futebol? Aí, beleza, tem mais alguns pecadores levantando a mão, eu sei que os demais estão com vergonha. Ok, tudo bem. Quem aqui conhece o Pelé? Quem aqui já sentou para comer na casa do Pelé? Você só viu talvez o Pelé na televisão. Você só viu talvez o Neymar na televisão, nem pessoalmente talvez eu tenha visto. Mas você não acredita que ele joga bem? Que ele está salvando a seleção brasileira, talvez? Que ele está fazendo a diferença na profissão dele? Mas você não conhece ele. Na vida com Deus, muitas vezes acontece a mesma coisa. A gente acredita em Deus, vai na igreja, mas de repente não significa necessariamente que a gente conheça Ele, porque acreditar e conhecer são coisas distintas. E o que de fato significa ser cristão na ótica bíblica? Em primeiro lugar, ser cristão na ótica de Deus é muito mais do que só acreditar em Deus. Porque a pessoa pode dizer assim: pastor, mas eu tenho fé, e a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, e você está correto, a Bíblia diz isso. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, a Bíblia diz lá em Tiago
que a nossa fé, ela precisa ser traduzida por obras. E a mesma Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. A galera gosta do 8 e do 9, para dar uma aliviada. O 10 é a chibatada, porque o 8 e o 9 diz: pois vocês são salvos por meio da graça, mediante a fé, e não por obras, para que vocês não se gloriem delas. Aleluia, não é por obras, está vendo, pastor, você está errado. Leia o 10. Mas as obras foram criadas por Deus de antemão, para que vocês as praticassem. Ou seja, se você tem fé, mas a sua fé não se torna em nada prático, então a sua fé é vazia. E aí existe um grande problema, porque para ser um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que imita e resplandece a vida do Cristo para a humanidade que vive nas trevas, eu não posso apenas acreditar em Deus. Não é suficiente, porque o mundo também de alguma forma acredita em Deus ou em alguma divindade. Então, crer apenas não nos diferencia do mundo perdido. O que faz a diferença é quando o mundo perdido vê algo em nós que eles não têm. E isso tem a ver, como eu falei para a liderança da igreja na sexta-feira, com missão. Porque Jesus deixou a missão da igreja clara: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ninguém coloca uma candeia embaixo da mesa. Vocês precisam ser sal da terra e luz do mundo. E talvez você pensou que eu ia dizer que a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você for sal, luz, brilhar, você já fez isso, sem falar nada, tá? Detalhe. Porque a maior pregação nossa não é o teu crentez. Eu sou crente, eu vou na igreja, porque lá na minha igreja a gente ora, porque lá na minha igreja a gente jejua, porque lá na minha igreja a gente faz lanche para os jovens, porque lá na minha igreja a gente faz culto, porque lá na minha igreja a gente faz tal coisa, porque lá na minha igreja a gente faz isso, porque lá na minha igreja a gente faz aquilo outro. Você não vai precisar nem abrir a tua boca quando aquele vendedor está mentindo para vender e você está lá na sua, se mantendo íntegro. Eu não vou fazer a mesma coisa, Senhor. Me ajuda, mesmo que eu tenha menos do que ele, mas me ajuda a manter a minha integridade, para que eu não venda a minha alma para aquilo que ele já está fazendo. E aí o cara começa a ver tua conduta, e o cara vem e fala: por que você não faz isso? Porque para mim esse não é o padrão de vida. Aí o cara começa a sentir um vazio, porque ele diz assim: como que para mim sobreviver eu preciso mentir, preciso mudar o rumo das coisas, preciso adulterar as coisas, e você só fala a verdade, fecha muitas portas e continua sobrevivendo? O que você tem que eu não tenho? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, porque dos meus lábios não podem sair mentira, porque o Deus que eu sirvo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não viver pela verdade, eu estou fora do caminho e eu não encontro a vida. E aí talvez a pessoa vai dizer para você: eu preciso disso. Nem todos vão dizer, mas quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que simplesmente viram no testemunho de um cristão autêntico uma mudança de vida tão genuína, que ele não precisou pregar: vai na minha igreja. Ele precisou dizer simplesmente o seguinte, quando a pessoa perguntou para ele: o que você tem que eu não tenho? Eu tenho Jesus. E ele transformou a minha história, ele transformou a minha vida. E a partir disso, aquela pessoa diz: então me fala mais sobre ele, porque eu preciso dele também. Eu não posso viver mais do jeito que eu vivo,
porque eu vejo que o que você tem, eu não tenho, e me faz falta. Tiago 2,19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago aqui pega um pouco pesado, ele estava no direito, ele era meio irmão de Jesus, ele andou perto. E Tiago, antes de Jesus ressuscitar, não era lá aquela marca de geladeira famosa, né? Se você lembrar bem, os irmãos de Jesus queriam, tipo, meio fazer uma interdição compulsória nele, né? Os caras queriam internar Jesus, parecia que Jesus estava meio louco, nem os irmãos dele acreditavam muito dele no começo. Eles achavam que Jesus estava meio fora da casinha. Só que aí Tiago tem uma experiência extraordinária com Jesus. E é o mesmo Tiago agora que está dizendo: só a fé não basta. Só acreditar não é suficiente. O que você acredita precisa se revelar em prática, através das suas ações. Quando sabemos algo sobre Deus, mas de fato não o conhecemos, vivemos baseados em nossas próprias regras, e aí é perigoso, porque eu falei lá sobre Sansão no tempo dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando você não tem um norte, a tua bússola pode se tornar pessoal, e o teu caminho pode se tornar perigoso, porque nem tudo aquilo que eu acho certo está certo. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu faço tudo certo. Só tem um pequeno problema. Mesmo que você se assemelhasse quase que 99% de todas as ações que Jesus teve na sua vida, o 0,01 ou até mais se traduz na tua natureza voltada à prática do pecado. Então, mesmo que você tente fazer tudo certo, você nunca vai ser capaz de realizar todas as coisas de forma correta, nos padrões de Jesus, sem a ajuda dele. Porque por você mesmo você não pode fazer nada sozinho. Pelas suas próprias ações você não é capaz de realizar nada que traduza a pessoa de Deus na sua plenitude. E aí 1 João capítulo 2 versículo 3 e 4 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Gente boa, a coisa aqui aperta, porque é o seguinte: se você diz para todo mundo que é crente, que acredita em Deus, mas as suas ações não revelam a fé que você professa, você tem duas opções: ou você se arrepende e passa a viver realmente uma vida que traduza a vida de Jesus em você e através de você, ou faça um favor para Jesus, não fale mais nada, se você não está decidido a mudar de vida. Porque você sabia que a pregação de quem não vive o Evangelho é uma despregação do Evangelho, se é que dá para falar essa palavra aqui? Porque quando você prega sobre um Deus vivo, todo-poderoso, misericordioso, amoroso, gracioso, que restaura vidas, e o cara olha para você e diz: esse cara está falando de um Deus que eu não vejo absolutamente nada nele, esse cara não conhece o Deus que ele está falando. Então às vezes é melhor ficar de boca fechada, até Jesus mudar o que a gente precisa que seja mudado. Então, eu não estou incentivando a você a não pregar mais o Evangelho, eu estou incentivando você a viver uma vida cristã autêntica, genuína, a tal ponto que você não precise mais abrir a sua boca para falar nada, porque o mundo vai ver em você e através de você a glória do Deus Todo-Poderoso, e vai se render aos pés de Jesus. Somos criados para servir de exemplo vivo do amor de Deus diante de um mundo ferido. Gente, o mundo está machucado pelo pecado. Quem pode sarar o pecado é Jesus. Quem pode curar a ferida do pecado na alma da humanidade
é Jesus Cristo. E a sua igreja foi chamada para fazer exatamente isso, levar a cura, porque Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos completamente sarados. Jesus levou sobre Ele a nossa culpa, agora nós levamos sobre nós a cura que nós precisamos transmitir para quem ainda não é curado, para quem ainda está adoecido pelo pecado. Segundo, uma vida cristã genuína é mais do que simplesmente fazer algo para Deus. Aí nós temos um outro fator: eu faço muita coisa para Deus. Não é possível que Deus não tenha um lugarzinho no céu para mim. Eu sou muito bom, eu sou caridoso, eu ajudo quando o pastor pede, eu levo comida, eu entrei no carnezinho. Glória a Deus, continua entrando mesmo, porque a gente precisa, porque está precisando comprar bastante coisa. Eu sou dizimista, mas eu não olho da cara daquele irmão lá, porque eu não perdoo ele por aquilo que ele me falou um dia. Cara, obrigado pelo dinheiro que você está dando, mas você vai para o inferno. Porque você pode. A Odila já falou sobre perdão hoje aqui, né? Na palavra introdutória aqui, ela disse que Deus ministrou o coração dela e ela compartilhou algo hoje esta manhã conosco. Eu faço, mas eu não perdoo. Eu faço, mas eu não trago aquela pessoa para minha convivência. Eu faço, mas vivo com indiferença em relação àquele irmão. Eu não me importo com as necessidades dele. Então, na verdade, você está fazendo algumas coisas, mas você não está realizando o que Deus deseja. E aí é um grande problema, porque Jesus falou sobre as pessoas que fazem muita coisa, mas ao mesmo tempo não fizeram nada. E a coisa é tão grave, e vocês vão entender isso pela interpretação do texto aqui, que nós não estamos falando apenas, talvez, de pessoas que vinham uma vez por ano na igreja. Estamos falando talvez até de pessoas mais fervorosas, que aparentemente estavam quase que em todo o tempo realizando coisas, mas não necessariamente vivendo da maneira que Deus deseja. Mateus capítulo 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão. Gente, presta atenção na primeira palavra do texto, porque quem está falando isso aqui é Jesus, e ele está se reportando ao fim das coisas, à eternidade. Ele não está falando da tua vida agora, ele está falando do dia da prestação de contas. E desse dia ninguém escapa, nem eu nem você. Um dia nós vamos estar. Quem é crente vai estar diante do tribunal de Cristo. Quem não viveu com Jesus, diante do trono branco no juízo final. Só tem dois lugares para você estar diante de Deus na eternidade, no último momento. Tribunal de Cristo, você presta conta das suas boas ou más obras. Juízo final, meu irmão, teu nome não estava escrito no livro da vida, a casa caiu. Agora tem um problema sério, porque olha o que Jesus está dizendo aqui. E para mim, aqui não é o tribunal de Cristo, porque senão a frase terminaria de outra forma: vou te chamuscar, você vai ser salvo como que pelo fogo. Mas Jesus não está falando isso aqui nesse texto. Olha o que ele está dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Faço uma pausa aqui para explicar porque é importante. Essa palavra Senhor, no grego, é Kyrios, que significa a quem eu devo total obediência. Olha que interessante, olha o que significa essa palavra. E naquela época eles entendiam o que Jesus estava falando através dessa palavra aqui, porque ela significava exatamente isso. E aí ele diz: não profetizamos nós em teu nome? Opa! Mais um parênteses aqui, não tem profeta mais, tá, gente, depois de João Batista. Vocês sabem disso, né? E não é eu que estou falando. Jesus falou lá em Lucas 16.
O último profeta foi João. Agora o que existe são pessoas que possuem o dom de profetizar. Tudo que vocês vão falar, o profeta fulano de tal. Jesus estava errado então, aí você tem que reler o Novo Testamento. Ele disse que o último profeta de ofício foi João Batista. Agora, se você não concorda, pega lá Lucas 16, vai fazer uma interpretação e você vai ver que foi Jesus que falou. Aí você discuta com ele se o teu ponto de vista teológico for outro. Agora o que o apóstolo Paulo diz que a igreja tem é o Dorum Profetai, dom de profetizar. Ouço uma mensagem da parte de Deus e transmito para a igreja. Ponto. Não sou profeta de ofício, o Espírito Santo não me possui, porque o profeta de ofício era cheio do Espírito, e se o profeta não quisesse, o Espírito arrastava ele e tinha que falar o que tinha que ser falado. O Dorum Profetai não. Eu ouço, posso ou não falar, e se eu ouvir e não falar, vou dar conta com Deus, porque se ele mandou falar, eu tenho que ser obediente. Porque aqui entra a palavra obediência. Senhor, Kyrios, obediência irrestrita, não tem condicional. Jesus não aceita nada além de obediência irrestrita. E olha o que ele diz para essas pessoas: profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios. Gente boa, capeta não sai assim com tanta facilidade. Então, aparentemente as pessoas até estavam vivendo alguns momentos legais, mas na minha opinião, usando uma palavra que o Marcelo usou bonita, que eu achei na sexta-feira, a senoide. Isso aí, Marcelo? É, né? Acho que é, tomara que seja, senão eu falei errado. Né? Oscilação, inconstância, altos e baixos. Agora estou bem com Deus, oração, jejum, e é claro, Deus vai te usar, meu irmão. Se você se consagrar a Deus, Ele vai te usar. Aí do céu ao inferno em 5 minutos. Não é esse tipo de vida que Jesus espera de nós. Jesus espera uma constante, e uma constante crescente, nunca mantendo e diminuindo, sempre em direção ao céu. E aí o que acontece? Ele diz: não realizamos muitos milagres. Aí ficou pior, porque o negócio era sério. Mas aí Jesus então vai dizer: então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. A palavra conhecer aqui, ela tem o mesmo significado no grego de um marido que tem relações com a sua mulher, que se tornam um. Jesus está dizendo para esses camaradas aqui: vocês nunca foram a minha noiva. Vocês até faziam algumas coisas em meu nome, porque meu nome tem poder, mas eu nunca conheci vocês. Pastor, mas aquela igreja está acontecendo tanto milagre. Pastor, mas naquela igreja tal. Mas aí o cara é sem vergonha, aí o cara faz coisa errada. Ah não, mas então está tendo milagre, então tá bom. Nem tudo que reluz é ouro, porque Jesus disse: pelos frutos vocês conhecerão. E você conhece a árvore pelo fruto, e não apenas por algumas ações. E Jesus disse: produzam frutos, e frutos que permaneçam. O que eu estou cansado de ver nesses últimos 10 anos da igreja cristã no Brasil são frutos que duram 5 minutos e apodrecem, mas frutos que permanecem são pouquíssimos. E são esses que Jesus disse que precisam acontecer. E olha, quando nos tornamos meramente executores de tarefas, perdemos a essência do primeiro amor que norteia nosso coração, a intimidade com Deus. Pois o que mais importa aos olhos do Senhor não é o que realizamos, mas sim quem somos quando estamos realizando alguma coisa. Eu faço, eu expulso demônio, milagre, não sei o que, mas quem sou eu quando tudo isso está sendo realizado? Quem sou eu em Cristo? Como Deus vê o meu coração? Qual é o nível de rendição da minha vida diante dEle, quando todas essas obras estão sendo feitas? Se não for o que Deus espera, é isso que eu vou ouvir dEle no último dia? E eu não quero ouvir isso de Jesus.
Pensa numa frase que você precisa guardar no teu coração e viver por ela, porque vale a pena viver por ela todos os dias da sua vida. Espere ouvir de Jesus na eternidade: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Essa é a única frase que tem que bastar para o cristão. Você não precisa de nada além disso. Você não precisa ser o maior proclamador do mundo. Você precisa ser um servo bom e fiel nas pequenas coisas, porque não são as grandes coisas que nos corrompem, são as pequenas. Jesus disse para os fariseus: vocês tomam moscas, mas deixam os camelos passarem. Vocês se atentam a pequenos detalhes, coisas insignificantes, mas não tratam delas, e as grandes passam. Aí talvez, pastor, o que você está dizendo é o contrário. Não, agora eu quero chegar lá. Sabe por que a grande começou a passar? Porque as pequenas não estão mais fazendo talvez tanto efeito. Então eu vou tirando, e aí a grande passa. Tudo que eu deixo crescer na minha vida se torna talvez irreparável lá na frente. Se você deixou a mentira crescer na tua vida durante anos, não é que você nunca mais consiga reparar, mas talvez você vai ter grandes dificuldades para colocar a tua vida em ordem. Não que Deus não faça, porque Ele faz. Deus faz qualquer coisa, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Atente-se às pequenas coisas. Não fique só procurando os elefantes que estão passando. Tá vendo? Ó, ali. Veja as pequenas coisas, as mentirinhas, as pequenas concessões. Ninguém está vendo mesmo, então tudo bem se eu fizer tal coisa aqui e ali. Eu falei mal daquelas pessoas ali, mas Deus conhece meu coração, né? Se você não mudar as pequenas coisas, elas vão crescer. E se elas fermentarem no teu coração, talvez você vai ter grande dificuldade para reparar algumas coisas que no começo são mais fáceis. Gálatas 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo estava falando com uma igreja que tinha aprendido os princípios bíblicos, a palavra de Deus, talvez não como nós a temos hoje, né? Dessa forma aqui, essas suas cartas. O próprio Paulo tinha ensinado muita coisa, muitos valores e fundamentos para eles na fé. E de repente agora Paulo estava tendo que escrever para a igreja, porque estava tendo um pequeno problema acontecendo, que era na verdade muito grande. Ele diz: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo está dizendo o seguinte: vocês viviam arraigados no judaísmo, na prática da lei, e eu já mostrei para vocês que a salvação em Cristo está acima da lei, porque Jesus cumpriu a lei. Agora vocês estão na época da graça, e a graça é um favor não merecido. Não é o que eu faço que define a ação de Deus, mas é o que Deus fez que define agora a minha vida. E vocês estão querendo voltar para a velha vida. Vocês estão querendo voltar a se mesmarem nas suas ações, a se tornarem religiosos mais uma vez. Paulo está dizendo: não, está errado. Vocês têm que viver por Cristo. Vocês não podem mais viver do jeito que vocês viviam anteriormente. O problema desses caras é o judaísmo. Qual talvez é o nosso problema? Qual talvez está sendo a nossa válvula de retorno? E aí nós precisamos prestar atenção. Por quê? Terceiro lugar,
E aí nós vamos perceber que as duas primeiras coisas que nós falamos, fé e execução de tarefas, não significam absolutamente nada se essa terceira questão não estiver bem clara no nosso coração. Uma vida cristã genuína é pautada por uma busca profunda com Deus. Ou seja, você pode frequentar a igreja, você pode ler até a Bíblia, você pode até orar, você pode até fazer várias coisas legais dentro da igreja e fora, boas ações e tal, mas se você não tiver intimidade com o teu Pai Celestial, você não tem nada. Porque se você perceber em todos os textos que nós citamos, em todo momento está sendo dito a palavra conhecer, e no mais próximo que a gente pode tentar chegar nessa ideia, tem a ver com intimidade, com saber com quem você está lidando. Tem gente que vem na igreja porque tem medo do inferno. Tem gente que talvez vem na igreja porque não vem um lugar melhor para ir. Tem gente que vem na igreja porque entende que se vier certinho vai para o céu. E na verdade, a maioria das pessoas cristãs tem muita dificuldade de entender que a questão não é você ir à igreja ou você fazer as coisas na igreja, é você se tornar igreja. Porque se tornar tem a ver com ser, não com fazer. E nós temos vivido talvez uma geração que até faz, mas não é. Acredita, mas não conhece. E eu quero aqui citar um texto do Salmo 63, versículos 1 ao 4, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A intimidade com Deus, ela te ensina mais das variadas coisas que você vai aprender, mas uma das questões muito interessantes que chama muito a minha atenção é que quanto mais íntimo nós nos tornamos de Deus, mais nós vamos ser gratos. E a palavra gratidão é uma das palavras que estão sendo menos vividas na sociedade atual. Como o pastor Paulo comentou, a gente mais reclama do que agradece, e isso se comprova nas nossas orações. Preste atenção quando você fala com Deus, e se você está mais reclamando com Deus, pedindo para Deus, do que agradecendo. Tenta colocar isso numa proporção. Veja o tanto que você reclama, que você pede, e o tanto que você agradece. Você vai perceber que talvez o agradecimento seja uma das últimas coisas. A gente está tão preocupado com essa vida, com o que vai ter, com o que precisa, com o que vai fazer, com o que vai construir. A gente está tão preocupado com a gente mesmo, e aí quando alguma coisa que a gente espera não acontece, a gente acha ruim, reclama, fala mal, e aí a gente esquece de simplesmente agradecer. Que seria uma palavra talvez tão simples para o cristão, porque o cristão já foi salvo da condenação eterna,
teve o perdão dos seus pecados, recebeu o amor incondicional de Deus, tem a paz de Cristo que excede todo entendimento, se tornou o templo do Espírito Santo. 5 pequenos, extraordinários motivos para você ser a pessoa mais grata do mundo. Ah, mas eu não sou grato a Deus porque meu pai não me comprou o tênis que eu queria, porque o meu marido não me deu a joia que eu queria, porque a minha esposa não fez a comida que eu queria, porque aquele irmão não me fez o que eu queria, porque o meu patrão não deu o aumento que eu queria. E a gente esquece da salvação, do perdão, do Espírito de Deus em nós, da paz de Jesus, da alegria de Jesus. Parece que tudo isso desaparece por coisas. Celular é roubado, quebra, a alegria vai embora. Aí a pessoa coloca até no Facebook, ela entra no computador porque ela precisa compartilhar o desespero dela na rede social, para a galera, querido, não fica assim, calma, fica em paz, vai dar tudo certo, quase chora de verdade no Facebook, né? Gente, eu estou desesperado, meu mundo desabou, perdi meu telefone. Eu pensando, meu Deus, a pessoa está preocupada, alguém da família dela está com câncer. Eu pensei o seguinte, que óbvio, eu estou vendo o coração mesmo, é o momento de você talvez até abrir mais seu coração, Deus não vê problema nisso. Aí a gente não está acabando porque o nosso tênis rasgou, porque o pneu do carro furou, porque tal coisa aconteceu, e a gente esquece de ser grato a Deus pelas coisas que Ele já fez por nós. Como você chama Deus? O cara lá do céu, o homem do andar de cima, querido bebê Jesus de 3,8 kg, não sei. Se você chama Deus de uma forma um pouco distante, como esses exemplos assim bem significantes, é porque talvez você não conheça Deus de verdade. Se você conhece a Deus, é provável que seja bem mais específico com Ele, porque quando você tem intimidade com alguém, você chama essa pessoa por um nome que é inconfundível. Então, por exemplo, quem não me conhece me chama de Pastor Rubens. Quem me conhece mais ou menos me chama de Pastor Rubinho. Quem me conhece de verdade me chama só de Rubinho, porque sabe quem eu sou verdadeiramente, que os títulos para mim são tão insignificantes quanto qualquer outra coisa que possa vir sobre a minha vida, porque eu não nasci pastor. Deus me chamou após os 18 anos para eu viver uma vida com Ele, e me chamou ao pastorado. Então eu não nasci com esse título e eu também não vou morrer com ele. Eu estou pastor, eu sirvo como pastor, é uma vocação, mas eu sou o Rubinho. E não estou dizendo que está errado você ser pastor, não é isso. Mas tem pessoas que vivem transtornadas quando elas não são reconhecidas por aquilo que elas constroem. E as pessoas que têm mais intimidade comigo sabem quem eu sou verdadeiramente, do que eu gosto, do que eu não gosto. A igreja já está se acostumando. Quem é o Rubinho? Que um dia a gente tiver que descer o reino um pouco, está tudo errado, vou descer mesmo e sem dó e piedade, porque eu não estou fazendo por mim mesmo, que é uma das coisas que eu menos gosto de fazer, mas vou fazer porque Deus está mandando. E estou muito preocupado com a tua opinião se você não gostou. Olha, estou deixando de dormir noites por tua causa, porque Deus te ama tanto, quer corrigir tua vida, que às vezes Ele tem que quebrar você no meio para você se arrepender, para você entender que você está errado, para você entender que a tua vida está com lixo, está uma porcaria, não vai para frente porque a culpa é sua. E não adianta falar politicamente correto, porque isso não entra no coração do homem. E só Deus sabe quando tem alguém vivendo lá no limite da morte,
que ele tem que resolver a vida daquela pessoa para que algo pior não aconteça. Então, meu irmão, você já sabe quem eu sou. Sabe a pior das hipóteses? Você nunca vai se surpreender com nada diferente. Sabe qual é a melhor? Você sabe quem eu estou tentando me tornar em Cristo todos os dias. E talvez você decida seguir o mesmo exemplo. Talvez você decida fazer algo parecido. E se você então conhece Deus, é interessante porque se um dia Ele perdoar os seus incontáveis pecados, você pode chamá-lo de Salvador. Se um dia Ele te curou de alguma enfermidade, você pode chamá-lo de médico dos médicos. Se um dia Ele curou teu coração partido, você pode chamá-lo de Consolador. Se um dia Ele cuidou constantemente de você, você pode chamá-lo de minha fortaleza, minha rocha. Se um dia Ele te deu condições de saldar as suas dívidas, de pagar algo, de construir algo, você pode chamá-lo de meu provedor. Se Ele sempre esteve ao seu lado, como Ele disse que vai estar todos os dias da sua vida, você pode chamá-lo de amigo. Gente, sabe o que mais me chama a atenção? De todas essas expressões, a última: Jesus, Ele não está em busca de escravos, Ele está em busca de amigos. E às vezes a gente prefere ser servo do que amigo. Só que Jesus disse assim: o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os seus amigos sabem. E quando Jesus ressuscita, Ele muda a frase, Ele diz: diga para os meus amigos. O outro evangelho vai dizer: diga para os meus irmãos. O Deus Criador do céu e da terra, mandando aquelas mulheres dizerem para o traíra do Pedro, para o medroso do Mateus, o único que ficou mais ou menos até o fim ali foi João, até a crucificação, o único. Os demais saíram correndo, negou, outro fez, e Jesus disse: fale com os meus irmãos, que eu estou indo adiante deles e vou me encontrar com eles. Diga para os meus amigos, porque Jesus conhecia o coração deles e sabia que eles seriam restaurados e que eles entenderiam essa amizade e esse vínculo muito mais profundamente, porque aí então eles o conheceriam verdadeiramente, como Pedro pôde conhecer Jesus verdadeiramente naquela fogueira, como João pôde conhecer Jesus verdadeiramente. E lá na ilha de Patmos, com aproximadamente 100 anos, um pouquinho menos talvez, ele pôde expressar em poucas palavras no início do Apocalipse quem era o seu amigo. Eu estou falando daquele que foi morto, mas vive, daquele que venceu. Eu andei com ele. Eu cheguei a pedir para descer fogo numa vila para matar todos que não queriam ouvi-lo, mas agora eu sei que ele é a plenitude do amor. E mesmo aqui preso, podendo morrer, encerrar a minha vida aqui, nada mais me importa a não ser revelar esse Deus de amor para as pessoas que não o conhecem. Esse foi João, o discípulo do amor, que falou: queridos, filhinhos, não amem apenas de palavras, mas de atos. Façam valer a vida de vocês. Coloquem em prática o amor de vocês, porque Deus é amor. E talvez algum legalista de plantão vai dizer: mas Deus também é justiça. E tomara que Ele seja muito justo com você, com a mesma justiça que você espera dos outros. Porque eu prefiro dizer que Ele é misericordioso, porque se não fosse a misericórdia dele todos os dias sobre a minha vida, eu já teria sido fulminado. Porque a Bíblia diz que a razão de nós não sermos extintos são as misericórdias dele que se renovam a cada manhã sobre a minha e sua vida. Eu sei que Ele é justo e que vai ter um dia que o justo juiz vai julgar toda a terra, mas até isso acontecer, Ele é misericordioso. Ele olha para mim e para você, Toninho,
e fala assim: ó, recomeça, você vai conseguir. Ele olha para mim e para você, Valcir, e fala: tem ânimo, porque eu venci o mundo, comigo você vai conseguir. Segue em frente, não desanima, eu estou com você. Ele vai olhar, Wagner, para você e vai falar: Wagner, as lutas e aflições dessa vida, elas não são maiores do que eu preparei para você. E um dia eu vou te buscar, vou buscar toda a minha igreja. Edson, fica firme. Ezequias, não desiste. Hildo, segue em frente. É assim que ele se relaciona conosco. Sabe por que eu faço questão de saber o nome de cada um de vocês, de chamar vocês pelo nome? Porque é assim que Deus quer se relacionar com vocês. Ele não quer chamar do irmão da camisa laranja. Ele quer dizer: Alex, esposo da Fernanda, pai do Breno e da Sofia, eu sou teu Deus. Ailton, é assim que ele se relaciona conosco. Ele não é um Deus distante, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele está ao nosso lado nas maiores dores. Sem pedir a permissão, eu vou dizer, e não sei porquê. Por que eu vou dizer isso agora? No momento da oração pelos enfermos, eu cheguei no Toninho da Bia e eu não abri a minha boca. Só pude chorar com eles, não sei por que razão, e só pude sentir a dor do coração deles. É isso que Jesus quer fazer com a gente. É você parar de perder o seu tempo com tanto de futilidade que às vezes você está perdendo na tua vida. Reuniões, festas. Eu não estou dizendo que você não possa fazer essas coisas, mas você está vendo um monte de gente do teu lado morrer e você não está fazendo nada. E isso revela o maior distanciamento que alguém pode ter com Deus. Porque se você não consegue olhar nos olhos do seu irmão e sentir a dor dele, então você não está conseguindo sentir o que Deus sente pelas pessoas. E essa palavra tem nome, se chama indiferença. E a indiferença mata o cristão. Vou finalizar. Estou atrasado aqui já, para variar. À medida que você conhece a Deus, você vai mudar. Um relacionamento íntimo e vibrante com Deus o capacitará a curar feridas do passado, a perdoar o que parece imperdoável e a mudar o que parece imutável em si mesmo. Andar com Deus quebrará o poder do materialismo em sua vida e levará você a uma generosidade radical. Em vez de viver para si mesmo e para o momento, você viverá para Deus e para a eternidade. Seu coração começará a quebrantar por motivos e causas que partem o coração de Deus. Ao invés de ser atormentado pela desconfiança e o medo, você experimentará a paz, a graça e a confiança de Deus. Você compartilhará com ousadia a sua fé em Cristo com as pessoas perdidas. Você será despertado para uma vida extraordinária com Deus. Concluo com uma pergunta que precisa ser respondida por você e por mim. Como você chama Deus? A sua resposta pode ser um indício de como você o conhece, se bem ou não. Eu queria que todos fechassem os seus olhos. Hoje é uma manhã muito diferente. Eu falei para algumas pessoas durante a semana que essa mensagem estava mexendo muito com o meu coração. Eu comecei a preparar essa mensagem, gente, semana retrasada. Finalizei ela na quarta-feira. E Deus sabia por quê. Com certeza. Queria que você fechasse teus olhos, baixasse a tua cabeça.